Naquele tempo era bom de viver, só que era muito sofrido o serviço pesado, né? Tinha que fazer estrada com picareta e a pá, marreta, quebrando pedra, e daí não tinha que fazer ponte, a muque. Nós trabalhava 6 dias na estrada naquele tempo para pagar imposto. No início dos anos 50, Dois Vizinhos ainda era um sertão, totalmente sertão. Só se chegava, no início de 50, só se chegava aqui a cavalo, por picadas, não existia estrada nenhuma. Eu mesmo vim 2 vezes de Pato Branco aqui a cavalo, isso em final de 52, começo de 53. Então, Dois Vizinhos, quando meu pai veio de lá de Santa Catarina para cá, ele chegou aqui nesse lugar, não tinha nome, não tinha nada, só tinha o mato. Pelas primeiras vezes que nós viemos para cá, se notava a grande floresta ainda existente e principalmente a grande quantidade de pinheiros que existia aqui na região. Tinha muito pinhal, muito pinhal. Na chegada de Dois Vizinhos, já quando chegava perto de São Roque, era um pinhal muito grande que se chamava o Pinhal do Jangão. E vinha esse pinhal até Dois Vizinhos. E para você chegar em Dois Vizinhos, tinha que andar por uns carreadores no meio do pinhal para chegar em Dois Vizinhos. Então, na realidade, naquela época, Dois Vizinhos era muito sertão ainda. Naquele tempo nós brincávamos nesses rios aí, tinha bastante peixe aí, vinha pescar o dia inteiro. E sempre tinha lugar que era bastante água, então nós vinha tomar banho nos poços. E daquele tempo, e daí foi indo que esse rio ficou, agora depois da desmatação, começou a faltar água já, hoje tem pouca água no rio. E era muita água nesses rios aí quando tinha bastante mata, né? Com o passar dos anos, esses primeiros moradores foram se tornando donos dessas áreas. E daí se dizia assim que eles tinham tirado o sítio, tinham marcado uma área e essa área era deles. E como era uma área de terras devolutas, não custava nada, bastava chegar e tomar conta, então começou-se daí para frente a povoar toda a região do Sudoeste por intermédio desse aspecto de tirar sítio.
vieram de lá com um cargueiro, trazendo 2 filhos dali de Tapejara do Oeste, abrindo a picada e chegando até aqui na beira do rio. Daí quando eles chegaram aqui, tinha o meu avô também que veio na mesma vez. Daí um ficou para o lado de cá do rio e o outro para o lado de lá, estabeleceram. E daí naquela época eles punharam o nome de 2 vizinhos, porque só tinha ele, meu pai e o meu avô que moravam ali. Por isso que ficou o nome de 2 vizinhos daí. O povo daí veio, gente de Tapejara do Oeste, vieram vindo também querer se alojar para cá, porque tinha 2 vizinhos aqui, daí começaram a vir para se alojar aqui também, para 2 vizinhos, porque tinha esses 2 vizinhos que vieram de lá naquela época. Isso foi em 1938 que ele veio para cá. Porque tinha os dias de fazer os dias de estrada, né? Ali os moradores, eles se reuniam uma semana, tinha o capataz que reunia a turma e daí eles iam fazer os dias de horas trabalhadas na estrada. Ali uns iam com as picaretas, outro, o meu pai era um que ia com a junta de boi e o arado, para fazer a sarjeta ao lado da estrada. Daí ele ia com o arado e os boi, lavrava, fazia aquela sarjeta e os outros com as pá, arrumava, ajeitava, levava terra onde precisava. O conserto das estradas naquela época era tudo braçal, tudo assim. Aqui na Cidade Norte existia em torno de umas 10 casas, mas só que eram casas bem simples, com cobertura de tabuinha, madeira serrada bruta. Né? Tinha meses, um pouco mais tarde, tá certo? Tipo ano de 56, 57, 58, tinha um pouco antes das companhias, de 56, 57, antes das companhias, tinha meses aí de vir mais de 50 mudanças por mês, descarregando aqui só em 2 vizinhos. Muita gente mesmo que corria pela facilidade, pela forma como as terras eram, não tinha dono, cada um chegava e comprava a posse. Era feito um contrato de compra e venda dos direitos de posse e automaticamente ele pegava lá o seu pedaço de terra. Com isso, povoou-se todo o sudoeste, povoou-se 2 vizinhos e daí que começaram a surgir as companhias de terra, dizendo que eram donas dessas terras. A Cítila, principalmente aqui na nossa região, chegou a Cítila dizendo que era dona de todo esse terreno. E vieram com alguns jagunços, algumas pessoas mais que gostavam de impor o poder deles, para exigir que os colonos efetivamente comprassem essas terras das companhias. Os colonos já diziam que tinham comprado o direito de posse, naturalmente, e automaticamente não queriam comprar de novo. E daí criou-se esse problema que se tornou a Revolução dos Poceiros e a Revolta dos Poceiros, e automaticamente toda a população, todo esse povo levantou-se contra as companhias e, ao se levantar contra as companhias, escorraçaram as companhias aqui, mandaram embora as companhias, com algumas mortes até. Daí o dia que atiraram pro cara como é que era, o Pedro, o nome dele, agora o sobrenome não me lembro. O cara que estava ali no escritório da companhia. Aí foi aqui em frente, aqui em cima, em frente ao Jardim da Colina, venceram ali em frente à farmácia Zenite, por ali, que eles deram os tiros nele. E nós daqui de casa enxergava lá em cima na estrada. E daí era bem perto do meio-dia, nós estávamos almoçando e a gente enxergava os polícias andando para cá e para lá depois, procurando os poceiros que tinham atirado para esse Pedro, né? Mas imagina se eles iam ficar ali. E quando nós viemos aqui, tinha muitos moradores já. Todo mundo se dizia dono do seu pedaço de terra. E aí que nós ficamos sabendo que essa terra pertencia a uma determinada companhia.
e que essa companhia tinha herdado essa terra em troco de ferrovias que eles tinham feito aí pelo Brasil. E que realmente eles eram os donos. Mas entraram aqui com a força policial e começaram a perseguir. Houve muitos casos aqui na região, brutalidade. Eles chegaram assim, tipo, não para fazer acerto, mas para expulsar os pessoal, que o pessoal se retirasse. E ninguém queria perder, né, o que já estava aí, com famílias. E nós, eu no dia do levante, eu estava junto lá, eu tinha meus 17 anos já, porque foi em 1957. Eu estava com 17 anos, eu estava lá no meio daquele povo. E tivemos aí, aquele dia, a glória de nós podermos ter decidido. A companhia se afastou e nós aí ficamos e o governo realmente tomou as providências e hoje nós estamos aí. Olha, a revolta aqui, viu, ela é um pouco diferente do que alguém conta as histórias ali, viu, entendeu? Não é tanto como comenta certas conversas, certas coisas que botaram em revista, botaram em jornal, viu? Ela é um pouco diferente. Esse pessoal veio para cá, mas não era um tão bandido como alguém fala ali, viu, entendeu? Porque nós aqui na época, isso foi em 57, que acabou dia 12 de outubro de 57, quando terminou. Nós nunca perdemos um dia de serviço. Nunca. E alguém se perdeu algum dia de serviço, tinha que ter motivo, eu acho. Ou eles não tinham serviço, ou não tinham vontade de trabalhar. Porque nós nunca perdemos um dia de serviço. E esse pessoal da companhia, que eles falavam que eram os bandidos, que eram jagunçeiros e tal, eles vieram para cá porque eles achavam que tinham direito disso aqui. Só que na verdade também eles agiam um pouco mal, mas não tão mal como alguém fala por aí. Porque aqui eles nunca deram um tapa em ninguém. O dia que deu a paz certa, que acabou, foi num domingo. Nós estávamos tudo na frente da igreja para entrar na missa, naquela igrejinha pequena. Aí veio um avião por cima e daí abanavam o lenço branco. Saía um cara abanando o lenço branco do avião e a turma na frente da igreja também abanavam os lenços que era a paz, que tinha acabado, que tinha sossegado tudo. Daí, daqueles dias lá em diante, foi um sossego. E automaticamente, daí o governo tomou conta e criou um grupo chamado Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná. O GETSOP, que veio esse GETSOP e se instalou em Beltrão, onde o Dr. Denis era o executor, que passou a medir as terras e titular aos verdadeiros poceiros. Quem estava em cima da terra era o dono e pagava um valor simbólico somente pela medição. O GETSOP foi a salvação para nós aqui e fez uma mini reforma até, uma mini reforma agrária. Trouxe a solução para o Sudoeste. Foi feito com a vinda do GETSOP, foi trazida a paz social para a nossa região. Daí foi criando as comunidades, os povoados. Então, cada povoado tinha um comerciante. Ali, esse comerciante, ele era um comércio assim que dava um sustento àqueles moradores, assim, aqueles moradores mais próximos. Só que eles não tinham de tudo, né? Eles tinham ali, o máximo era o arroz, a banha, o açúcar, a querosena. Então, os produtos de mais essencial eles tinham nessas comunidades.
E daí eles compravam os suínos e vendiam a troco de produto, né? de alimento, né? Nós criávamos bastante galinha. Balde de madeira, que o gringo chama de secha. Para conservar assim o frango, a gente colocava dentro de uma panela e amarrava uma soga assim, soltava bem no fundo, ela durava até 3, 4 dias. Sem, no poço, né? Dentro do poço, assim, permanente, como se fosse dentro de uma geladeira ela ficava. Eu tinha instalado uma roldana em cima e uma corda para puxar o balde cheio de água. Ficava leve na manivela, né? E, ao mesmo tempo, a gente media em que nível estava a água, com uma soga, um ferro. E daí descia o balde com os frangos dentro, aquilo que não se ocupava, para comer durante a semana. Então descia lá embaixo, mantinha fresco e no escuro. Então lá não ia mosca, não ficava muito tempo. Então era um sacrifício. A serraria, quando começou a vir a serraria, daí começou bastante serraria. Daí começou a tirar veio os da Pascoal, veio os Licareta. Daí começaram a comprar os pinheiros e produzir madeira e começou os campanhones, né? Daí começou a progredir, daí veio bastante gente para trabalhar, veio de fora, né? E daí começou a progredir a cidade já. Serraria tinha bastante, mas a dificuldade nossa é que nós morávamos numa região aqui, aonde que nós não tínhamos saída, por exemplo, para um outro lugar, a não ser voltar tudo para Pato Branco, né? E a madeira na época era vendida em União da Vitória. E se você não tivesse mais ou menos umas 1000 dúzias de madeira no estoque, não tinha nem coragem de ir lá vender, porque eles não interessavam. Eles não interessavam em negócios pequenos, tinha que ser negócios grandes. No começo aqui era só madeira de pinheiro, né? Tu só cerava pinho. Logo após, aí depois veio a procura também da madeira de cedro, o qual havia muito cedro aqui. Principalmente aqui na Cidade Sul, aqui, essa planície da Cidade Sul aí, o que tinha de madeira de cedro aí dentro aí é incrível. Então veio os compradores de cedro. Aí veio o cedro, depois daí veio a madeira de louro, aí depois veio o marfim. Por último foi a madeira de marfim, que eram as madeiras nobres. Aqui era muito rico em madeira. Nós aqui éramos ricos em madeira. O município vivia da madeira, né? O começo do desbravamento de dois vizinhos foi a madeira. E daí Pato Branco já era município, tinha sido criado em 1951 e em seguida criou-se um distrito de Pato Branco chamado Dois Vizinhos. E foi um vereador de Pato Branco, Teodorico Guimarães, que apresentou esse projeto para criar o distrito de Dois Vizinhos. E daí no dia 15 de novembro de 1953 vieram a Dois Vizinhos para instalar o distrito. Instalaram o distrito e depois de instalado o distrito, com esse problema das companhias, efetivamente Dois Vizinhos meio parou. Dois Vizinhos era muito grande, Dois Vizinhos era Dois Vizinhos, Cruzeiro do Iguaçu, Boa Esperança e Verê. Tudo isso era Dois Vizinhos, tudo isso era Dois Vizinhos, então era bastante grande. Mas antes, um pouco, então, lá em 1960, Dois Vizinhos procurava querer ser município. E daí se criou essa vontade e o Estado, na época era governado pelo governador Moisés Lupion, resolveu criar, em 1960, em julho de 60, criou acho que uns 50 municípios no Paraná. E dentre esses 50, criou Dois Vizinhos também. Então, Dois Vizinhos foi criado no dia 25 de julho de 1960. E somente instalado como município um ano e pouco depois, em 28 de novembro de 61. Não tinha novela, não tinha televisão, mas tinha muito trabalho. Nós no hotel, a gente trabalhava até meia-noite, né, para organizar tudo, de manhã, levantar.
porque era pouca gente para trabalhar e precisava dar conta do serviço, né? A primeira geladeira a querosene quem comprou fui eu. Geladeira querosene? A querosene. Dá para explicar como é que é? Dá para explicar. Eu fui a Pato Branco e fui lá no comércio Passanello. Amado, eu recebi sexta-feira 4 geladeiras da Consul, a querosene. Pato Branco também não tinha geladeira e eu quero te vender uma. Quanto que é? Eu nem me lembro quanto que ele pediu, né? Aí ele tinha uma lá, aberta, tinha tirado da caixa e colocou fogo ali no queimador dela, né? Tinha um paviozinho, uma chamazinha. Vai uma lata de querosene no tanque e ela dura 20 dias. Dia e noite ligado, né? Aí eu cheguei em casa com aquela caixa, lá na casa, lá na lavoura. E já tiramos da caixa, descarreguei, tiramos da caixa e já meti uma lata de querosene lá, porque eu trazia querosene pro pessoal que tinha o lampiãozinho, né? Aladim, esse que se chama Aladim, né? Tinha o Aladim com o cano assim, né? Mas ele preteava onde. E tinha 2 Aladim de 500 libras de pressão para serraria, para lumiar. Tudo com camisa. E lá também tinha a camisa na geladeira, tipo Aladim. Já fiz fogo, a dona Helena meteu água nas coisinhas lá de gelar água, né? E já tiramos frango de dentro do poço, e tinha um balde dentro do poço, com os frangos e carne lá dentro. Então, né, ficava dentro da água, mas sem entrar água. Ficava para se conservar fresco. E lá não ia mosca também, né? Certo. Já metemos na geladeira. Foi um sossego, rapaz. Foi um sossego. Para sair de noite fazia um facho de taquara, de tabuinha lascada, e acendia e ia longe fazer filó com aquelas faixas. Vocês têm saudade do início da cidade? Eu tenho, porque era difícil para a gente conseguir as coisas, mas era um achego melhor entre as famílias. Era um achego bem melhor, as famílias corriam para cima, era um socorro, um socorria o outro, era uma beleza. Naquele tempo não tinha farmacêutico, não tinha médico, não tinha nada. E quem se socorria era um com o outro. Era a mulher quando vinha a parteira, você levava a parteira, a gente fazia tudo, né? Você levava a parteira, dona Lúcia? Não. 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 Mas nós tivemos 2 mulheres aí que sei contar a história dela. Dona Irene Jordani e a velha Nicareta. A senhora do Nicareta, não lembro o nome. A dona Ana Nicareta. Ana Nicareta. E aquela da Boa Esperança. Dona Rosa. Quem? Dona Rosa. Dona Rosa. Essas foram as mulheres que socorreram milhares e milhares de gente. Como o velho Firmo. Porque tinha só o velho Firma, que tinha uma pequena farmáciazinha, e ele, a cavalo do burro dele, ele ia visitar os doentes e levava o remédio. Eu lembro quando eles construíram a Orovilha e a família Fracasso e o seu Casimiro Tipicosti, construíram o hospital e depois saíram à procura do médico. E daí encontraram o Dr. Gazali, que trouxeram ali. Mas o hospital, na verdade, foi construído por eles, né? E ele que veio trabalhar daí.
Ao chegar aqui, então, eu perguntei, mas onde é Dois Vinhos? Ele disse, nós estamos no centro. E a minha pergunta, que não pude fazer para o motorista, mas fiz para o seu Casimiro, e quando esse ônibus volta? Quando o micro-ônibus volta? Se ele tem me dito que era logo após o almoço, eu teria voltado. Aqui é a sala de partos e tínhamos 2 mesas. Algumas vezes havia 2 parturientes que separavam-se por um biombo móvel, se fazia a separação, mas o obstetra atendia os 2. Esta sala aqui nos deu muitas alegrias e, graças a Deus, raras surpresas desagradáveis. Nós tivemos um bom atendimento aqui, digo, numeroso, de partos. Aqui nasciam, aqui brotavam os vizinhenses. A entrada dos pacientes na época era pelaquela porta do fim do corredor. Pacientes externos esperavam as consultas nesta sala. Aqui era um dos consultórios e havia os outros, mais 2 consultórios que funcionavam diuturnamente. E hoje estamos parados e com certos entulhos aqui na desmontagem, mas não tivemos ainda a coragem, diria coragem mesmo, de desmontar o hospital totalmente. Tanto é que se eu vi que a sala cirúrgica está lá inteira. Esta escada aqui foi construída com o hospital funcionando. E quando ela foi apenas iniciada, tivemos que, com o auxílio do esposo e 2 enfermeiras, fazer uma parturiente, subir uma escada, mas de degrau simples, uma escada de pedreiro, ela não existia ainda. E garantimos que não haveria problema, não houve. Meia hora depois o nenê chorava, mas não era por causa de eu ter subido escada de pedreiro, não. Na época, quando surgiu Dois Vinhos, quando eles vinham para cá, aqui já tinha igreja, né? E até conta os antigos que quando deram a ordem para fazer a igreja, teve um senhor ali da cidade sul que morava logo para casa do Menino Fabro, disse que ficou 6 meses com a ordem dos padres de Pato Branco para construir aquela igreja lá, que era o Arlindo Azevedo. E depois passou um tempo, ele não fez a igreja, daí disse que foi o Ari Miller, a Pato Branco, para pedir, mas eu já não morava aqui, os caras que contam, entendeu? Daí ele foi lá e pediu para fazer a igreja por cá, e os padres de Pato Branco disseram, não, mas já tem a igreja. Não, mas não tem nada, não, mas nós demos uma ordem lá para fazer. E daí os padres vieram para cá, e até disse que foi quando rezaram a primeira missa, na casa do seu Ari Miller. E daí, como não tinha igreja lá, eles deram a ordem para o Ari, e o Ari fez a igreja aqui no meio, aqui onde tem a praça hoje. A praça aí, a praça Ari Jaime Miller, ali, entendeu? Então, quando vinha para cá, já tinha igrejinha ali. Até tinha igreja feita, só que não tinha porta, tinha o vão das portas, mas não tinha janela. E não tinha nem santo. E até interessante ali, porque tinha um senhor ali que tinha 10, 12 cabritos, e os cabritos à noite iam dormir dentro da igreja. Porque não tinha porta, entendeu? A igreja nós ajudamos a fazer desde a escavação, a MUC. Foi tudo feito a MUC? Todo mundo trabalhava, né? Moço, mulher,
fazendo a terraplanagem da igreja. Terraplanagem para a igreja. Então a comunidade toda ajudava? Todo mundo. Toda a comunidade. Quando inauguramos, porque o padre morava com nós, quando inauguramos a primeira casa canônica que foi feita no meio do mato, bem aonde ela está hoje. E construir a igreja foi a primeira grande obra da comunidade? Foi a primeira grande obra. A igreja essa que está aí, não a pequena, né? Não. Esta matriz, ela ficou falada no Paraná inteiro. Ah, foi? Por que ficou falado no Paraná? Porque o padre Florencio, ele era bastante engenheiro, né? Era uma pessoa, assim, muito culta. Demais. Esse projeto da igreja, então, e o lançamento da Pedra Fundamental, em 3 de setembro de 1961, teve a presença do bispo da época, Dom Carlos Eduardo Saboia Bandeira de Melo. Na época, o padre Florencio ficou praticamente até 1968, 69. Então, dois vizinhos no aspecto religioso, ele teve o início lá na Cidade Norte, com a igreja de Santo Antônio. Posteriormente, uns 20 anos mais tarde, pouco mais até, na Cidade Sul, com a igreja de Imaculada Conceição. A primeira denominação protestante foi a Igreja do Sétimo Dia. Foi esse Alberto Boscato, que começou em 1959, muito cedo. Ele tinha um hotel ao lado da Caixa Econômica, onde é hoje a Caixa Econômica, e se hospedava no hotel uma pessoa dessa Igreja do Sétimo Dia de União da Vitória. E começou a doutriná-lo. E daí o senhor Alberto resolveu, porque não podia mais vender bebida alcoólica, resolveu parar com o hotel, vendeu o hotel para o senhor Marcelino Visotto e construiu a primeira igrejinha evangélica ali na linha Pinheirinho. Isso em 1960 praticamente foi, junto com o senhor Angelino. O senhor Angelino foi o primeiro com a família do Alberto Boscato e do Angelino ali na linha Pinheirinho. Muito aos poucos começaram a vir outras. A luterana, a presbiteriana, a batista e depois as outras, todas as pentecostais, mas muito mais recentes agora. O lazer da juventude era o seguinte, era futebol, aos domingos era domingueira, né? A gente se reunia, aí os moços e as meninas, a gente dançava, passava o domingo assim bem alegre e a noite era bem diferente de hoje, né? Então, à noite, a gente se reunia, fazia serão, ficava contando causos, né? Sempre, às vezes, tinha algum jovem que viajava, quando voltava, tinha novidade para contar. E a gente ficava muito admirado, né? De ver as pessoas contarem o que acontecia lá fora, porque na época não se tinha televisão, né? Alguma coisa pelo rádio, e senão era assim uma convivência que até eu acho que é melhor do que hoje. Olha, as mulheres naquela época dependiam muito dos maridos, né? Não saíam sozinhas, saíam acompanhadas do marido, senão não saíam de casa. Era muito rígido o negócio. Uhum. Agora se vestiu muito bem. Ah, sim? A roupa das mulheres, eu vou te mostrar a fotografia que tem ali. Todos vestidos para baixo do joelho, ninguém mostrava o joelho, ninguém mostrava
o seio, as costas, era tudo, né, um vestido muito bem feito. Fazia aqueles vestidos com aquelas saias godê enorme, tudo bordado, muito caprichado, sabe? Mas para ir na igreja, porque a gente não tinha outro lugar para ir. Nos domingos, o que tinha, a maioria que a turma fazia era carreira de cavalo. Apanhavam os cavalos correr, daí a turminha lá. Até tinha uma raia ali pertinho da onde que tem aquele soque, tinha o Casimiro. Ali tinha uma raia ali, então a turma se reunia um monte de gente para assistir carreira de cavalo. No início, Dois Vizinhos teve um cinema chamado Cine São Luís, que era o cinema do seu Guarês, seu Vitório Guarês. Era uma coisa assim bem importante até para Dois Vizinhos, porque ninguém conhecia cinema ainda. Tudo o que se tratasse de cultura era muito incipiente, estava tudo começando, nada existia. Posteriormente, quando o seu Gregório Nicareta fez uma viagem para a Europa, foi para a Itália e lá comprou uma aparelhagem de cinema mais moderna e veio e instalou em Dois Vizinhos, então, o Cine Cometa. Aí sim, você fez um salão, você fez um teatro realmente. E o cinema era o lugar para namorar? Era. Muitas vezes? Muitas vezes. É o encontro do namorado, né? A gente ia lá. Nós mesmos. É onde que você conseguia de pegar na mão da menina, ao menos, né? Era ir ao cinema. É. Diversão era cinema, era assim, a gente ia no círculo, de vez em quando aparecia os caras do círculo, daí a gente ia no círculo, daí se encontrava com os amigos, com os rapazes, e daí principalmente eles convidavam, hoje vamos assistir o cinema, não tinha TV, não tinha nada, a única diversão era ir no cinema, ou quando não no circo. Eu lembro que eu tinha um namoradinho que me levava no circo, me levava no cinema, pra gente se distrair. Bastante? Eu namorei bastante. Eu era bem enjoada, porque eles me diziam que eu era enjoada, que eu não era qualquer um que eu quisesse, né? Daí eu namorei bastante. Na realidade, a comunicação era muito difícil, não existia telefone, não existia nada. Então, eram os emissários, se fazia por ofício, e o correio somente, com dificuldade. 8, 10 dias para chegar uma correspondência daqui a Curitiba, era muito demorado. Mas nós, na tentativa de querermos criar realmente uma comunicação mais ágil, mais rápida, instalamos aqui em Dois Vizinhos uma central telefônica. Nós instalamos em 1968 e criamos 50 números de telefone. Só dentro da cidade, mas tínhamos uma central que funcionava na prefeitura e o povo daí tinha seus telefones. O meu era o número 44, eu lembro que era de 1 até 50 os telefones. Então foi o começo, foi o início da instalação dos telefones em Dois Vizinhos. Somente em 74, daí quando o colete prefeito, é que o Jaime Canet Júnior, junto com o coronel Junot Guimarães, que era o presidente da Telepar, resolveram instalar daí telefones para o interior. Dois Vizinhos foi agraciado com essa telefonia também na época, em 1974. Quando veio os telefones ali, era uma coisa uma coisa por demais, não tem nem explicação a quantia que foi bom isso aí, viu? Porque senão nós tínhamos que ir a Pato Branco ou a Beltrão para telefonar. E o primeiro telefone que eu comprei aí, eu não recordo quanto eu paguei, mas eu comprei ele de uma entrada e mais 36 parcelas. Tanto é que quando ia no banco fazer um cadastro, que a pessoa tivesse telefone, e já era um patrimônio, viu? Já era um patrimônio, tem telefone, aquilo ali já era
considerado patrimônio. Então era algum que tinha televisão aí. Então nós ia na casa desses amigos que tinha televisão, mas na época a televisão entrava o som e a imagem, mas parecia um chuvisco, não dava para enxergar quase nada, né? Era só a brasa, né? E nós, por sorte, tínhamos derrubado os pinheiros na praça da igreja e não tinha como tirar os pinheiros de lá, porque eram muito grossos, né? Então, colocaram fogo nos pinheiros. E nós tinha brasa natural. Toda noite nós ia lá buscar brasa para passar roupa. Nós passamos 2 anos passando roupa com brasa da praça. Quando começou a ter progresso, veio o Arlindo Azevedo, que põe um comércio aqui perto onde tem esse Detran hoje. Daí ele trabalhava com tecidos e secos e molhados assim. Então nós vendíamos as coisas lá e comprava, porque precisava ali já. Bom, quando vinham para cá, a primeira atividade que nós fizemos, botei uma bodega, mas uma bodega bem fraca, porque não havia dinheiro, não tinha dinheiro. E ali nós vendia cachaça, vendia fumo, vendia erva. Na época vendia bastante munição, assim, para os caçadores, com bem pouco estoque, porque tinha que vender, pegar o dinheiro depois para comprar de novo. E daí nós ia fazer as compras em Pato Branco. Não era que nem hoje, né? Na época era assim, era aquelas lojas, né? Aonde que você entrava ali, tu comprava tecido em metro, né? E aonde que tu comprava o açúcar, tudo na mesma loja, né? O verdadeiro shopping center. Shopping center, aí você adquiria o remédio, né? A comida, o remédio e a roupa, era tudo ali, né? Era difícil o pessoal querer se fixar em Doizinho, sabe? Por muitos anos era difícil se conseguir empresário vir para cá. E tínhamos os nossos fundadores que batalhavam, mas Doizinho se manteve com esses bravos pioneiros. Eu me lembro muito bem que quando o Ari Miller foi buscar o maquinário da subprefeitura, ele foi com uma carroça. Uma carroça. E daí ele carregou toda a ferramenta, né? Era pá, picareta, enfim, todos os pertences do município. Botou na carroça e depois saiu largando foguete que tinha conseguido a subprefeitura aqui, a Cidade Norte. Então havia uma rivalidade muito grande, né? Na época entre a Cidade Sul e o Jirau Alto. Era dito como um desprezo. Ah, você mora lá no Jirau Alto, né? E alguns bandidos também moravam por aqui, né? Vai fazer o quê? Eles foram embora depois. E daí veio a placa para cá do distrito.
E naquela época tinha os comandos políticos. E daí uma hora o comando político caía na mão do pessoal da Cidade Sul. Daí, não, a cidade vai sair para cá porque a placa está aqui. Daí a pouco mudava, daí a placa vinha para cá, porque o comando político era para cá. Eu sei que aquela placa ia e voltava umas quantas vezes para cá e para lá. E daí começou meio uma rixa ali, entendeu? Não, é aqui, ali, porque lá tinha casa, e aqui sobre o meio, aqui, por exemplo, aqui dali, bem para cá da prefeitura, até o Rio Geral, aí no meio não tinha nada. Ali custou sair casa. Então tinha uma encrenca ali de aqui e lá e tal. Sim, naquele tempo eles iam caçar anta, caçar pacas, coisas lá na beira do rio. E tinha onde que descia os bichos e faziam aquele valetão ali para entrar a beber água no rio. Então daí eles faziam um giral em cima, bem alto. Daí quando o bicho vinha de noite lá, eles iam esperar lá em cima daquele giral, apanhavam um forro lá e dormiam lá. Daí para matar a anta lá embaixo. Então por isso que eles apelidaram aquele rio de giral alto, porque o giral mais alto que eles fizeram foi lá naquela época. Lá era visto como uma cidade e nós era o giral alto. Então nós as crianças de escola, principalmente, brigavam muito, muita briga. Porque era um tratado como o pessoal do sítio. Nós aqui era do sítio, eles eram da cidade. Chegaram o pessoal do sítio, e está vindo o pessoal do sítio. Então eles iam mais para brigar do que para estudar. No começo, aqui na Cidade do Sul, a placa, quando que veio aquela placa de distrito, de 2 vizinhos, a placa veio na Sul. Então nós tínhamos a delegacia aqui, a subprefeitura também era na Sul, a delegacia era também, claro, e a coletoria era na Sul. Tinha a carpa na época era aqui também, tudo era aqui na Sul, tudo na Sul. Havia um clube, o Cruzeiro, nós tínhamos um time, um bom time aqui de futebol. Mas depois foi indo com o tempo, apagou aquilo ali. Esse pessoal mais assim, radical, assim, mais bairrista, um se mudou, o outro acabou passando os anos, morreu, e hoje não existe mais essa rivalidade ali, essa ali, mas isso houve ali, houve uma... Nós criamos o brasão e o pinheiro, por causa da grande quantidade de pinheiro aqui em Dois Vizinhos, né? Grande quantidade. O suíno, porque realmente era uma época que a suinocultura aqui estava em grande evidência. E o feijão, a soja, o feijão também, e o trigo também. Então, querendo mostrar um pouco da agricultura. Você também é sabedor disso, que muitas vezes as pessoas extraíam o dente são para colocar um dente de ouro, né? Isso nos idos aí de 56, 60 ali, a gente encontrava muitas pessoas assim, até eu tinha um cidadão aqui em Dois Vizinhos que ele tinha todos os dentes de ouro, tanto de baixo que em cima. Mas eu trocava ideias com o paciente, muitas vezes na hora da saída. Eu não admito que um colega pegue um doente de primeira visita e não fique inteirado da evolução da família dele, das doenças que tiveram na família, das mortes que houve, do que ele sente, que exames fez ou se não fez. Isso leva no mínimo um quarto de hora. Um fato curioso. Eu tinha um alemão, de origem alemã, um cidadão aqui, muito meu amigo. E ele sempre vinha e a sala estava cheia. Quer dizer, a sala estava com vários clientes para serem atendidos. E ele trazia lanche. Ele trazia pão, comia pão com linguiça. E uma senhora um dia perguntou:
o senhor está fazendo refeição aqui? E eu disse, porque pode ser que demore. E ela disse, mas eu tinha preço. Ah, minha senhora, a senhora, ele olhou para o relógio, são 2 da tarde. Antes da noite a senhora vai estar em casa. Me mandou a cliente embora por tabela. De 10 anos atrás, por exemplo, eu nunca imaginava que Dois Vizinhos desse um salto tão grande assim como deu. Nós temos hoje um estilo de uma cidade grande aqui. Dá saudade e também no mesmo tempo a gente pensa que foi bastante sofrido naquela época. Agora é bem mais melhor, tem tudo mais conforto e tudo. Então dá uma saudadezinha, mas sei lá. Tudo mais fácil hoje. Hoje é uma beleza, tudo fácil. A comunicação, é tudo fácil. O transporte, só falta o avião chegar a carregar a galinha aqui no vizinho para levar para o exterior. Só está faltando isso. A gente fez o que pôde, né? Eu penso que hoje, se eu tivesse os recursos que tem hoje o município, dava para pintar uma placa de ouro aí, bem-vindos ao município Dois Vizinhos. Né? O meu desejo é que os jovens, que eles aproveitem a oportunidade e que façam de Dois Vizinhos a sua morada.